Boa noite, a graça e a paz de Cristo seja com todos. Nós vamos iniciar nosso estudo bíblico nessa noite, continuando o livro do Apocalipse no capítulo 20. Mais algumas semanas nós já encerramos também o livro do Apocalipse, né? Mais um livro que nós encerramos, com a graça de Deus. Vamos orar ao Senhor nesse instante, vamos pedir a Deus que nos abençoe e que nos dirija nesse instante. Você que nos acompanha pela internet, que Deus abençoe muito sua vida também. Os que estão aqui conosco, os irmãos que estão aqui conosco na igreja, que Deus abençoe cada um dos irmãos. E vamos lá, vamos continuar nosso estudo. Antes, vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que nos abençoe, pedindo ao Senhor que nos dirija nesse estudo. Vamos orar. Deus eterno, Deus de glória, todo-poderoso, Deus criador do céu e da terra, nosso Senhor, nosso Salvador, a razão da nossa existência, a razão do nosso louvor, a razão da nossa esperança. A Ti, ó Deus, que é tudo isso para nós e muito mais do que nós podemos imaginar, muito mais do que nós podemos conhecer de Ti. Tu és, ó Deus, o arrimo da nossa sorte, o escudo que nos protege em meio aos perigos. O Senhor é a nossa alegria, a nossa força, a nossa paz. Por isso mesmo, Senhor Deus, quando juntos agora nos reunimos para estudar Tua palavra, ó Pai, toma-nos em Tuas mãos, ensina-nos a Tua palavra, Senhor Deus, desvenda aos nossos olhos para vermos as maravilhas que nela contém, que ela tem, e assim possamos nós honrar o Senhor, aprendendo e praticando o que a Tua palavra nos diz. Senhor, nesse instante também intercedemos pelos nossos irmãos que estão enfrentando enfermidade. Alguns irmãos sofrendo, ó Deus, já enfermidades pré-existentes, sofrendo com elas. Peço ao Senhor que esteja fortalecendo-lhes a fé no Senhor em meio a tudo isso. Aqueles, ó Deus, que estão enfrentando a dor do luto, a dor, ó Deus, de enfrentar a perda de um ente querido, Senhor, esteja consolando cada coração, amparando cada um com a Tua graça. Aqueles, ó Deus, que hoje foram alvos de más notícias, receberam notícias desagradáveis, notícias tristes, ó Deus, consola-lhes o coração. E aqueles que não Te conhecem, que o Senhor, neste momento, ó Deus, estenda-lhe a tua mão de graça e misericórdia e alcance esse coração, salvando, transformando, e assim este coração firmado em Ti e na esperança do Senhor, viva para Te glorificar e para Te exaltar. Pedimos pela nossa igreja, Senhor Deus. Pai, sustente a nossa igreja. Já estamos há 6 meses nessa pandemia, 6 meses, ó Deus, em que as atividades corriqueiras da nossa igreja foram interrompidas. Muitos irmãos estão fraquejando na fé, outros estão totalmente desmotivados, outros, ó Deus, estão angustiados. Peço ao Senhor que estenda a Tua mão sobre cada um deles e abra-lhes os olhos para verem, ó Deus, que tudo isso está acontecendo, está dentro dos Teus propósitos, e o Senhor tem tudo sob o Teu controle. Pai bendito, também peço ao Senhor pelo nosso país, pelos nossos governantes. Ó Deus, dê sabedoria a esses homens, dê prudência a esses homens, àqueles que não temem ao Senhor e até desdenham da fé cristã, desdenham da Tua palavra. Senhor, o Senhor com certeza um dia haverá de acertar contas com essas pessoas. Mas, ó Deus, o povo geme, o povo sofre debaixo das mãos iníquas desses homens. Senhor,
revela-lhes a tua glória. Revela a tua glória nesta nação, ó Deus, e que este povo entenda de vez que se não se curvar diante do Senhor, se não se voltar para ti e confessar o seu pecado e pedir perdão ao Senhor, não haverá esperança alguma para essa nação. A esperança está no Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a buscarmos o Senhor dia a dia. Ensina-nos a sermos homens e mulheres mais dedicados a Ti, espalhando o Teu amor e espelhando a Tua glória neste mundo. Pedimos isso, Pai. Fica conosco, ajude-nos, sustente-nos com a Tua graça. Só ela nos basta. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, semana passada eu fui com vocês até o versículo 3 do capítulo 20 de Apocalipse. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 20. E só para reforçar, quando se fala aqui da prisão de Satanás por 1000 anos, só para relembrar, essa prisão por 1000 anos não significa a inatividade de Satanás, porque geralmente prisão nos comunica a ideia de uma liberdade que foi tolhida e a pessoa não pode fazer nada. Não. Se fosse assim, o PCC não comandaria o crime de dentro da cadeia. O PCC, acho que essa é a melhor figura que a gente tem para exemplificar o que é essa prisão de Satanás. A prisão de Satanás não significa um confinamento no qual ele não tenha ação alguma, não. Mas significa que Cristo impediu Satanás de impedir o avanço da igreja, né? Impediu Satanás de continuar cegando e iludindo as nações. Essa é a prisão de Satanás. Ele foi tolhido na sua ação de cegar as nações, cegar as pessoas, de atrapalhar as pessoas de conhecerem a Deus, de receberem o Evangelho. E aí, então, assim como o PCC lá na cadeia, de dentro da cadeia, comanda o crime aqui fora, embora eles próprios não estejam aqui fora. Então, da mesma ideia, para nós, Satanás, ele cerceado na sua ação contra a igreja, mas ainda ele continua atuando, obviamente, dentro dos planos de Deus, dentro dos propósitos de Deus. Como um cão preso na corrente, ele não pode fazer mal algum além do limite que lhe foi imposto. Mas se a pessoa entrar no raio de ação daquela corrente, daquele cão, certamente será atacada. Da mesma forma, quando nós damos a Satanás a possibilidade dele nos atacar, porque entramos no raio de ação dele, na tentação, cedemos à tentação, certamente ele terá algum êxito sobre nós naquele momento. Mas aí a pergunta que ficou também, e que nós respondemos semana passada, quando foi que se deu essa prisão? Aqui fala dos 1000 anos, né? No versículo 2 fala, e ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, né? O anjo segurou lá, prendeu o diabo por 1000 anos, né? Então, nós vimos que esse milênio, esses 1000 anos, são a presente era que nós estamos vivendo, que vai desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. São os últimos dias. É daqui que surge, é desse texto que surge aquelas definições amilenista, pré-milenista, pós-milenista, dispensacionalista, né? Nós somos amilenistas. Por quê? Porque nós vemos esses 1000 anos aqui não como literais, mas esse é um número simbólico, simbolizando a era cristã, que vai da primeira à segunda vinda de Cristo, né?
E como eu expliquei para vocês lá alguns meses atrás, quando comecei o livro do Apocalipse, o amilenista, ele não que ele não dê valor, muito pelo contrário, ele dá valor ao texto, só que nós vemos, quando é uma linguagem simbólica, nós vemos o símbolo por trás dessa linguagem, e então, desse símbolo ali, nós extraímos a verdade para o nosso coração. Então, aqui, não significa 1000 anos literais, né? 999 mais 1 igual a 1000. Não, não é isso. Aqui 1000 anos significa uma era completa. Uma era, vamos dizer assim, perfeita. Perfeita no sentido de ser completa no seu tempo. E Satanás, então, foi preso por 1000 anos para logo em seguida ele ser solto por um breve tempo. E esse breve tempo em que ele será solto será nos dias que antecedem a volta de Cristo. Quanto mais chegarmos próximos à vinda de Cristo, nós veremos coisas terríveis acontecendo com a ação de Satanás no mundo. Ele será solto por pouco tempo, porque pouco tempo lhe resta para fazer o mal que ele quer fazer e desviar as pessoas que ele tentará desviar. Obviamente, os eleitos não cairão nas garras dele. Bem, vamos em frente. Vamos continuar aqui a partir do versículo 4, para então entendermos. Sim, e semana passada eu ainda falei. Quando foi que Satanás foi preso? Quando foi que aconteceu essa prisão? E nós mostramos para vocês que foi quando Cristo veio ao mundo. Por essa razão que a gente vê tantos casos de endemoniamento nos dias de Jesus, nos dias dos apóstolos. O professor Raimundo Loria, do Seminário Presbiteriano de Campinas, ele dizia que quando Jesus veio ao mundo, causou um rebuliço tão grande no mundo espiritual que vemos, e aliás, o mundo espiritual não só do lado dos demônios. Lembre-se, no dia do nascimento de Jesus, as milícias celestiais, os anjos, santos anjos de Deus, manifestaram aos pastores ali nos campos de Belém. A manifestação daqueles anjos ali, da glória de Deus, mas também os demônios ficaram em alvoroço, e ficaram em polvorosa em relação a Jesus, e onde quer que Jesus passava, onde quer que os apóstolos passavam, os demônios faziam barulho. Eles estavam incomodados, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem está em posição de ataque não é o inferno. Às vezes nós, igreja, ficamos muito acuados, O diabo está me atacando, o diabo está nos atacando. Irmãos, Jesus falou que quem está em posição de ataque é a igreja que vai para cima do inferno. É a igreja que deve ir para cima do mal. É a igreja que deve ir para cima do pecado. Quando eu falo inferno aqui, a gente já pensa lá, na morada, no lugar onde Satanás e os anjos, os demônios estão. Não. Eu estou pensando aqui na ação do mal. A igreja tem que se colocar contra o mal nessa sociedade. Nós vimos aí recentemente toda essa discussão em torno do aborto, toda essa conversa, e o que é triste, ver quantos cristãos, ditos cristãos, defendendo o aborto. Naquele caso, daquela menina, daquela pobre menina que foi estuprada pelos seus parentes ali. Bem, isso aí é um assunto que a gente pode, quem sabe, um dia trabalhar esse assunto numa outra ocasião. Mas, de antemão, quero dizer, não há justificativa para aborto. Não há justificativa para aborto. A única condição, possibilidade, é quando a mulher está correndo risco de morte e não há esperança nenhuma mais para a criança. Mas aborto, como está sendo feito aí,
Eu não quero mais meu corpo, minhas regras, essa conversa maligna. A igreja tem que ir para cima disso mesmo, a igreja tem que incomodar mesmo. Mas o que a gente tem visto é justamente o contrário. Os cristãos estão se acomodando à cultura da sua época. Isso é um perigo. A igreja tem que ir para cima do mal. A igreja tem que avançar para cima do reino das trevas. E as portas do inferno não vão prevalecer contra nós, disse o Senhor Jesus. Bem, então, do versículo 1 ao versículo 3, nós vimos ali a prisão de Satanás. Agora, versículo 4 ao versículo 6. Eu pretendo chegar com vocês hoje até o versículo 10. Se não der, não tem problema. Eu quero gastar um pouco de tempo neste capítulo 20, porque não que os outros não sejam importantes, mas o capítulo 20, geralmente, o capítulo 20 de Apocalipse é o que mais dá trabalho para a gente. E é daqui que tem saído, por exemplo, essa ideia de arrebatamento, a prisão de Satanás por 1000 anos, literalmente falando, né? A base toda está aqui, essa pendenga toda entre pré, pós e amilenismo, né, dispensacionalismo, está nesse texto aqui. É a única passagem na Bíblia que fala de 1000 anos de prisão de Satanás. E se a gente não toma cuidado, a gente quebra um princípio da hermenêutica, um princípio da interpretação bíblica, que é não fazer doutrina em cima de um único versículo. A gente tem que tomar muito cuidado ao interpretar esse texto. Por isso que eu estou buscando base em outras referências lá nos evangelhos, em outros livros da Bíblia, para mostrar para os irmãos que esses 1000 anos aqui são simbólicos e não literais. Ok? Vamos lá, versículo 4 até o versículo 6. Diz assim a palavra de Deus. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. De quem João está falando aqui? A respeito de quem João está falando aqui? Quem são esses que reinam com Cristo? Quem que você acha que é? Quem são esses que reinam com Cristo? Cujas almas, né, estão com Cristo? Quem são estes? Fala de novo? A igreja. Mas qual parte da igreja? Toda a igreja ou parte da igreja? Não, os eleitos são a igreja. Parte deles ou todos eles? Os que já estão na glória, os que já morreram e estão com Cristo. Cristo reina hoje? Sim. E os que já estão com Cristo na glória já estão reinando com Ele. Já estão desfrutando do reinado dele. Do reinado eterno dele. Vamos lá, né? Ainda que João não deixe claro o lugar onde ocorreram esses eventos, o contexto mostra que foi no céu.
né? Embora que o texto em momento algum diga isso, mas o contexto que nós estamos vendo está falando aqui do triunfo destes que estão reinando com Cristo por 1000 anos. Ou seja, enquanto aqui para nós está acontecendo essa presente era, a era cristã, da primeira e segunda vinda de Cristo, para aqueles que já morreram e estão com Cristo na glória, eles já estão desfrutando do reinado de Deus. Esse texto quebra no meio, na coluna vertebral, a doutrina herética dos adventistas do sono da alma. Adventistas e outras seitas que ensinam que quem morre fica no estado de dormência, dormindo, esperando, né? Não está vendo nada, está dormindo. Eles tomam literalmente aquele eufemismo, né? Aquela linguagem figurada que geralmente o apóstolo Paulo usa para falar dos que dormem, os que dormiram em Cristo, né? Ou seja, os que morreram em Cristo. Né? Então, entendamos que no céu, quem está com Cristo no céu está em plena atividade. Quem já está com Cristo na glória está em plena atividade. Se há alguma coisa que está dormindo ou que está em repouso, é o corpo da pessoa na terra, que está apodrecendo e está se decompondo. Mas a alma dessa pessoa já está desfrutando da glória eterna, e desfrutar da glória eterna significa estar reinando com Cristo. A igreja de Cristo é classificada em 2 grupos: a igreja militante, né, os crentes que ainda vivem neste mundo e lutam por causa de Cristo, e a igreja triunfante, aquela que já triunfa na glória com o Senhor, né? Os que morreram e agora suas almas estão nos céus com Cristo. Os versículos 4 a 6 se referem à igreja triunfante, aqueles que estão na glória. Por isso que às vezes a gente, ao ler aqui, a gente fica meio confuso. Mas nós estamos reinando com Cristo, e João ainda usa ainda no presente, né, o verbo, então fica mais difícil ainda. Não, mas aqui ele está falando da igreja triunfante, dos que estão com Cristo na glória. João olha para o céu e vê sentados, esses servos de Deus, sentados em tronos, né? Ele diz: aqueles aos quais é dada autoridade para julgar. É a igreja que julga o mundo com Cristo. A igreja ao lado de Cristo julga o mundo. Por isso que o Novo Testamento enfatiza muito, com muita veemência, que a igreja deve ser e deve dar bom testemunho, para que ninguém julgue a igreja, porque o mundo não tem competência nem autoridade para julgar a igreja. Mas quando a igreja promove escândalo, o mundo nos julga. Hoje eu estava ouvindo o noticiário na Jovem Pan, e eis que apareceu a seguinte notícia: pastor e fiel da sua igreja são pegos num esquema de roubo de carga. Você viu isso? Meu Deus, eu fiquei roxo de vergonha. O nome de Cristo sendo levado dessa forma, envergonhado dessa forma. E não adianta a gente falar assim: mas isso é perseguição da mídia. Por que quando o sujeito sei lá, é espírita, eles não falam, fulano, espírita, fez... Não. Embora eu discorde disso, eu vejo que sempre a religião da pessoa é atrelada, né? Aquele padre que está dando o maior escândalo lá em Goiás, aquele médium espírita lá, o tal do João de Deus, que é mais para João do demônio do que para João de Deus, né? Então sempre a mídia, ela não ataca só os evangélicos. Mas vamos entender uma coisa, irmãos. Vamos entender uma coisa que é muito importante. Quando a mídia denuncia um evangélico, um pastor, ou um evangélico, um deputado evangélico, e ela faz questão de ressaltar isso,
Isso devia pesar em nosso coração, e especialmente no coração daqueles que estão dando esse escândalo, para ver que eles estão levando o nome de Cristo. O político que usa o nome de Cristo para se eleger, que usa o nome da igreja para se eleger, depois não quer que o nome da igreja apareça quando ele fizer alguma coisa errada? Então, para que isso não aconteça, faça o que é certo. Nós precisamos entender que nós levamos o nome de Cristo conosco. E toda vez que nós causamos tropeço, nós estamos dando ao mundo a condição do mundo nos julgar. E isso é um absurdo. Que quem vai julgar o mundo é Cristo com a igreja. A igreja participará do julgamento, né? João também vê as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, né? Os que permaneceram fiéis e não adoraram a besta e nem a sua imagem. Estes crentes da igreja triunfante, que estão vivendo agora com Cristo e reinando com Ele nos céus, durante 1000 anos, ou seja, durante esse tempo que vai da primeira à segunda vinda de Cristo, até que Cristo volte. Enquanto a igreja militante está aqui neste mundo, proclamando o Evangelho. Enquanto nós estamos aqui militando, eles já estão triunfando, eles já estão no triunfo e reinando com Cristo. Com respeito aos ímpios, nós lemos no versículo 5, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Com base nesse texto, alguns têm afirmado que enquanto os crentes que já morreram estão nos céus desfrutando parcialmente da glória de Deus. Por que parcialmente? Porque o desfrutar da glória de Deus, que Deus planeja para nós, é que nós desfrutemos de corpo e alma. Por isso que vai haver a ressurreição do nosso corpo. Não vai ser só a nossa alma que vai desfrutar das delícias dos céus. Nós estaremos lá de corpo e alma. Esse corpo aqui será glorificado, semelhante ao corpo de Cristo quando ele ressuscitou. Não me pergunte como é isso. E se eu soubesse, eu não ia contar para não estragar a surpresa. Ou como diz a rapaziada, né? Eu não vou dar spoiler, né? Não vou fazer isso não, né? Mas quem sou eu, né? Eu não... Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Né? Está se falando aí da glória eterna. Então vamos em frente. Aí eu fico doido quando vem alguém e fala assim, eu tive a experiência, eu morri e fiquei tantos dias morto e fui no inferno e voltei, eu fui lá no céu e voltei. Olha, o único cidadão que teve uma experiência assim, ainda assim mesmo, levou 14 anos para abrir a boca para contar, e contou ainda como se não fosse ele, como se fosse outra pessoa, foi o apóstolo Paulo. Tem que ser muito arrogante para achar que é melhor do que o apóstolo Paulo, não é mesmo? Tem que ser muito arrogante para chegar dizendo assim, lá no céu é assim, assado e tal. Só, meu amigo, se o céu que Cristo está me preparando é isso aí que você me mostrou, sinceramente, não é. Isso aí, se isso aí é o céu que Cristo, que a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, então, fica com seu céuzinho aí que eu não quero saber dele não. Né? Não perca tempo com esse tipo de testemunho. Com respeito então a esses ímpios, né? Com base nesse texto, né, alguns têm afirmado que enquanto os crentes que morreram já estão no céu, desfrutando parcialmente da glória de Deus, os ímpios permanecem num estado de dormência, inconscientes, e permanecerão assim até o dia do juízo final, quando todos serão ressuscitados, tanto os crentes para viverem plenamente de corpo e alma na presença de Deus, e os ímpios de corpo e alma serão ressuscitados, mas com esse mesmo corpo pecaminoso, para serem lançados no lago de fogo e enxofre. Né? Nós concordamos
que haverá uma ressurreição do corpo no dia da segunda vinda de Cristo. Isso aí é fato. A Bíblia é clara sobre isso. Vai acontecer essa ressurreição. Pois esse é o plano de Deus para nós e é pleno e abrange não só a nossa alma, mas também o nosso corpo. Esse é o plano de Deus para nós. Da mesma forma, os ímpios serão ressuscitados para sofrerem plenamente no inferno, isto é, de corpo e alma lá no inferno. Porém, não concordamos com essa ideia de dormência da alma dos ímpios. Isso não encontra base bíblica alguma, nem mesmo aqui em Apocalipse 20, versículo 5, está dizendo isso. Quando João diz que os restantes dos mortos não reviveram até se completassem os 1000 anos, ele está se referindo aqui à conversão, que é chamada na Bíblia de novo nascimento. Lá em João, capítulo 3, versículo 3. Os ímpios não reviveram, ou seja, não nasceram de novo na presente era, a era evangélica, mesmo tendo ouvido o evangelho. Então, João aqui está falando não da ressurreição do corpo, mas do novo nascimento. Do novo nascimento. Então, é por isso que ele fala que eles não reviveram, eles não foram ressuscitados, não foram vivificados espiritualmente, e jamais serão. Ainda que os 1000 anos fossem literais, ainda que eles vivessem os 1000 anos, eles jamais seriam revivificados, jamais seriam vivificados por Deus. Então João não está falando aqui daquela ressurreição do corpo, ele está falando aqui do novo nascimento, do nascer de novo. Dessa forma, tanto os crentes que estão neste mundo, a igreja militante, como os que estão na glória, na igreja triunfante, reinando com Cristo, estão dentro do milênio. Os crentes aqui, aguardando a segunda vinda do Senhor, e os de lá do céu, aguardando a ressurreição final. Os nossos irmãos que já estão na glória, eles estão aguardando a volta do Senhor Jesus para serem ressuscitados. Obviamente, o tempo lá não passa como passa aqui. Né? Lá não existe tempo. Tempo é uma realidade dessa vida, né? Aqueles nossos irmãos que lá estão, para eles o tempo pode passar como um abrir e fechar de olhos. Né? Lá não existe tempo, né? Estou falando de passar do tempo, mas lá não existe tempo. Lá é a eternidade, é o outro lado. Né? Que é uma realidade completamente diferente para nós. Os crentes que estiverem vivos no dia da segunda vinda de Cristo serão transformados num abrir e fechar de olhos. Então, o que vai acontecer? Se eu morrer hoje, eu estarei com Cristo na glória, fazendo parte da igreja triunfante e reinante. Né? Acrescente isso, igreja triunfante e reinante. Ela está reinando já com Cristo. A igreja militante é a igreja proclamante. Ela está proclamando. A igreja militante aqui no mundo aguarda a volta de Cristo para buscá-la. A igreja triunfante aguarda a volta de Cristo para a redenção do corpo, para resgatar o corpo que está na terra. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho aqui, como que esse capítulo, especialmente o final dele, talvez hoje, semana que vem a gente vai ver, talvez hoje não vai dar tempo, vai ficar para a semana que vem, nós vamos ver como que cada um vai prestar contas diante de Deus, né? E a morte terá que dar os seus mortos. Onde quer que o seu corpo estiver, dali ele será ressuscitado. Dali ele será ressuscitado. Ah, mas e se eu morrer num incêndio, por exemplo, eu for carbonizado num incêndio? Não teve nem como enterrar nada de mim.
né? Eu virei cinza e o vento levou a minha cinza. Seu corpo será ressuscitado. A morte vai ter que entregar o seu corpo. E você terá um corpo transformado, glorificado para estar com Cristo na glória. Maravilhoso. Eu não entendo. Se eu disser para você que eu nem imaginando eu consigo, nem consigo nem imaginar. Tão maravilhoso que é isso. Foge completamente a nossa compreensão. Diz o versículo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Olha aí, o que é a primeira ressurreição? Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Ou seja, feliz eternamente é aquele que teve a experiência da conversão. Lembre-se que o ímpio jamais terá a experiência da ressurreição. A primeira ressurreição. Ele jamais terá. Quem não é eleito jamais terá essa experiência. Mas os eleitos de Deus, eles passarão primeiramente pela primeira ressurreição, que é a ressurreição da alma, que é a conversão, o novo nascimento. E é interessante que quando a gente pensa em novo nascimento, a gente pensa num bebezinho. A gente é igualzinho Nicodemos falando para Jesus. Posso eu voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Como isso pode acontecer? Interessante que quando a Bíblia fala de novo nascimento, ele não está falando de uma nova gestação. Ele está falando de uma nova vida a partir da morte. Ou seja, eu morri para o mundo. Eu morri para as paixões carnais. Eu morri para mim mesmo. E agora eu nasci de novo. O novo nascimento faz isso, me faz morrer para mim mesmo e nascer para Cristo. E ter uma nova vida em Cristo, para Cristo. Essa nova vida não sou eu que produzo, é Cristo quem produz em mim. É Ele que põe essa nova vida no meu coração, é Ele que me transforma. É Ele que me faz nascer de novo, ser uma nova criação, uma nova criatura. O ímpio jamais terá essa experiência. Por isso que João fala, bem-aventurado e santo. Bem-aventurado significa, como é feliz, feliz eternamente, e santo, aquele que teve parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Qual que é a segunda morte aqui? A primeira morte foi por causa do pecado, foi a morte espiritual. E por isso nós tivemos que nascer de novo. Né? Por isso Deus nos ressuscitou, nos vivificou-nos em Cristo Jesus, nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E a segunda morte, então, que ele fala, a segunda morte não tem autoridade sobre ele. Qual é a segunda morte? É a morte física, é a morte que todo mundo vai passar. Né? Se você morrer, seu corpo vai deteriorar, vai desaparecer na terra. Mas essa não é a última palavra sobre o seu corpo. Quando Cristo voltar, Ele ressuscitará você. E a morte não terá autoridade sobre a sua vida. A morte terá que dar conta de você para Jesus, do seu corpo para Jesus. Ela não vai ter autoridade sobre você. Ela pode te segurar por um tempo ali no sepulcro. Assim como fez com o Senhor Jesus. Mas Ele venceu a morte. Outros entendem também que a segunda morte aqui é a condenação eterna, o lago de fogo e enxofre também.
Eu prefiro entender dessa forma. A segunda morte aqui é a morte física, da qual nós seremos libertos pela ressurreição quando Cristo voltar. Ou se estivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos, e a morte não terá nenhum poder sobre nós. Não terá nenhum poder sobre nós. Mas sobre os ímpios, a morte, o pecado, trará condenação eterna, como nós veremos lá no versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A condenação eterna. Né? Então, vamos lá. Semana que vem a gente vê mais detalhes. 8:45. Eu acho que eu vou deixar para a semana que vem. Vou parar aqui no versículo 7, tá bom? Semana que vem nós continuamos do versículo 7 ao versículo 10. E aí eu encerrarei com você semana que vem o capítulo 20. Tudo bem? Vamos fazer assim? Então, só recapitulando, para a gente manter aí bem firme em nossa mente. Primeiro, a prisão de Satanás se deu na vinda de Cristo, quando ele impediu que Satanás impedisse o evangelho de propagar-se pelas nações. Até então, o evangelho estava restrito ali à Judéia. Quando Jesus fala que aquele que crer nele faria maiores obras do que ele, ele se referia à pregação do evangelho. Jesus Cristo não pregou o evangelho na Espanha, na Itália, como fizeram os apóstolos, como fizeram os cristãos. Foram os cristãos que espalharam a igreja pelo mundo. É nesse sentido que nós faremos obras maiores faremos uma obra maior que a de Jesus. Né? Quem sou eu para fazer um milagre maior que o de Jesus? Né? Satanás foi impedido, foi cerceado, impedido de impedir a igreja de avançar. Onde Cristo quer que a sua igreja chegue, a igreja de Cristo chegará. Satanás está em atividade ainda nesse mundo. Ele está impedido de impedir a igreja, mas ele não está impedido de atacar a igreja. Ele vai atacar a igreja, ele vai fazer de tudo para tentar atrapalhar a igreja. Mas ele sabe que ele já é derrotado. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Os nossos irmãos que já estão na glória são a igreja triunfante e já estão reinando com Cristo, aguardando o dia da ressurreição. Nós que estamos aqui somos a igreja militante. E o nosso papel é proclamar e seguir o exemplo desses nossos irmãos que foram decapitados pelo testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. O testemunho de Jesus e a palavra de Deus aqui é a mesma coisa. É a mensagem da igreja. Estamos nós dispostos a perder a vida por causa do evangelho? A gente fala muito aí sobre os nossos direitos e tudo mais, como igreja e tudo mais e tal. Mas você já imaginou? E está se levantando uma força estatal contra a igreja. Está se levantando. Está se levantando. E aí? Estamos nós dispostos a perder a nossa vida por causa de Cristo? Por causa do testemunho de Cristo e da palavra de Deus? Ou nós vamos fazer como muitos daqueles que se dizem cristãos? Nós vamos também adocicar a nossa mensagem, vamos aculturar a nossa mensagem, né? A mensagem da palavra de Deus. Não, a Bíblia tem que ser entendida dentro da nossa cultura. Não. Não é a cultura que eu uso para ler a Bíblia.
É a Bíblia que eu uso para ler a cultura. Eu não entendo a Bíblia olhando de lá para cá. Eu entendo a Bíblia, eu entendo a cultura olhando daqui para lá. É o que a Bíblia fala, é o que eu tenho que fazer. É o que a Bíblia diz, é o que eu tenho que crer. Hoje eu estava ouvindo o discurso, discurso não, uma fala daquele ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, e ele enchendo a boca para dizer: o nosso mundo precisa de mais iluminismo. Essas ideias pré-medievais devem ser extintas. Nós temos que sufocar essas ideias pré-medievais que são intolerantes. O que ele chamava de ideias pré-medievais ou ideias medievais? Era a forma como ele interpreta a Bíblia, era a forma como ele vê a Bíblia. Ele disse assim: nós temos que impedir que a religião determine o que uma mulher vai fazer com seu corpo. Ele defendendo o aborto. Né? Um ataque claro às Escrituras. O mundo não precisa de iluminismo. Se você pegar o mundo do iluminismo para cá, né, de 1700 para cá, o homem inventou um monte de coisa. Sim, verdade. Tecnologicamente o homem evoluiu, né? Desenvolveu muita coisa, tecnologicamente falando. Mas pega de 1700 para cá e veja se moralmente o ser humano se tornou alguém melhor. A proposta do iluminismo é essa. A nossa bandeira está lá. O iluminismo. Ordem e progresso. Onde há ordem haverá progresso. Onde há iluminismo, haverá melhoria do ser humano. O ser humano vai melhorar. Melhorou? Melhorou? Eu vou dizer uma coisa aqui, pode até te assustar. Mas, por exemplo, eu sou um ferrenho defensor da educação. Vejo que a educação ela é um instrumento maravilhoso, um instrumento muito importante para a sociedade. Mas, para aí. A educação não transforma. A educação não transforma. A educação não melhora o caráter da pessoa. Não. Esse mesmo juiz, o Luiz Roberto Barroso, se você pegar o currículo dele, dá inveja. É doutor não sei no que, mestre não sei no que, tem não sei quantas publicações, não sei quantos livros, não sei quantos doutorados. E olha a impiedade com que esse homem fala. Olha a impiedade desse homem. Educação transforma? Veja bem, não estou aqui jogando fora a educação, até mesmo porque os nossos pais reformadores, eles eram dedicados à educação. Mas nós não podemos atribuir à educação algo que só o Evangelho de Cristo pode fazer, que é transformar o ser humano. Transformar o ser humano. A educação é só um instrumento de melhora social. O ser humano, claro, a educação melhora, o ser humano melhora. Mas nós não precisamos de melhora, irmãos, nós precisamos de transformação, nós precisamos de redenção, precisamos de salvação. E eu vejo tanto endeusamento em torno da educação. A educação é isso, a educação é aquilo outro. E no Brasil a gente sabe que a educação nada mais é do que um meio para corrupção. Olha essa briga que está aí em torno do tal do Fundeb, né, no Fundo da Educação de Base. A briga que está em cima desse Fundeb. Ore pelo nosso ministro, o Milton Ribeiro, né, o pastor Milton Ribeiro. Ore por ele, para que Deus dê sabedoria e firmeza àquele homem.
porque nós sabemos que a grande briga do Fundeb não é para melhorar a educação no país, é para ver quem consegue pegar mais dinheiro da educação. Que Deus abra os nossos olhos para vermos que estamos militando, nós estamos numa guerra contra o mal, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Revistamos de toda a armadura de Deus para enfrentar essa batalha e depois de tudo, ficarmos firmes para a glória do Senhor. Que Ele assim nos abençoe. Amém. Eu vou pedir para a nossa irmã Luísa encerrar com uma oração para nós. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, mesmo não sendo merecedores de nada. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, pelo Brasil, Senhor, que infelizmente a corrupção é muito grande e está pegando muita gente. Senhor, eu te peço, se for da tua vontade, Senhor, dê sabedoria ao presidente, para que ele saiba o que fazer, Senhor, agora que esses momentos de dificuldade estão vivendo, no governo, Senhor, de sabedoria a todos que estão relacionados à administração do país, Senhor. Te peço, por favor, Senhor, se for da tua vontade, o Senhor cuide de nós, Senhor, nos ajude, Senhor, a manter a fé em ti, Senhor, nesse momento que estamos passando, Senhor, que nossa fé não diminua em ti, Senhor, e sim aumente cada vez mais. Muito obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até domingo, se Deus assim nos permitir. Semana que vem nós continuaremos então a partir do versículo 7. Ok? Deus abençoe a todos. Muito obrigado a todos que acompanharam a gente aí pela internet. Deus abençoe seu coração também.